meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando, hein? Por aqui, ótimo, sempre ótimo, nosso RF Esporte Clube. Para a Faculdade Escamp, na Faculdade Escamp você pode ir para a Cerveja Tijuca, uma nova experiência. Comigo, Bia Casadei, mais uma vez, tudo bem, Bia? Tudo bem, prazer estar aqui, Alberto, com os nossos amigos e com você. Muito bem, Bia. Bia, eu viria de vermelho. Mas como você tá? Eu ia combinar com você Hoje aqui de teve vermelho. uma sintonia, mas vocês né? vão ver daqui a pouquinho por que eu não vim de vermelho, tá bom? Mas vamos lá, quais são os destaques de hoje? Hoje começa a Libertadores para os brasileiros. Isso. Chapecoense e Vasco jogam logo mais. Guarani treina forte para enfrentar o Batatais na próxima sexta-feira. Os reservas do Corinthians estão batendo um bolão e vocês vão saber daqui a pouco na matéria. Agora, quem não teve dificuldade para aprender a andar de bicicleta alguma vez na vida, né? Quando criança. Rala tudo assim, cai. Mas aqui em Campinas temos anjos que ajudam crianças e adultos. Ó, que legal, que legal. E uma vez, se você aprender a andar de bicicleta, nunca mais você esquece, né? Não. Você sai meio assim, né? Tá, mas nunca mais se esquece. Bia, a Copa do Brasil vai dar uma grana enorme pro campeão, hein? Além de dar Libertadores também. Os jogos são muitos, né? A gente, inclusive, não tem nem como colocar a tabela de jogos da Copa do Brasil, a gente fica o programa todo falando sobre isso. Mas, um assunto que é meio polêmico nessa situação é o seguinte. Algumas equipes pequenas que sabem que quando vão receber equipes maiores, por mais que o público vá ao campo, vai dar uma renda pequena, então essas equipes negociam o mando de jogo, vendem. Por exemplo, Madureira vai enfrentar o São Paulo hoje, vendeu para a Prefeitura de Londrina. Torcedor do Madureira, como é que vai para Londrina para assistir ao jogo? Diante disso, o que é que nós vamos querer saber? A nossa pergunta de hoje é exatamente isso. Se você concorda com essa venda de mando de jogo do seu time, quer dizer, você vai ter que se deslocar, muitas vezes não só outra cidade, mas outro estado. Então, o que você acha? Tudo bem? Você concorda? Está no direito? É até bom para o time ou não? Você acha ruim? Então, manda para a gente pro WhatsApp, 19971723378. Diga seu nome e de onde você está falando, tá bom? Como fez o Júnior de Aracaju, que está dizendo que vermelho é a cor da paixão, viu? Tá vendo? Então você está apaixonada hoje, né, Bia? Olha o outro apaixonado ali, Daniel Lessa. Aliás, foi por isso que eu não vim de vermelho, não coloquei vermelho. Todo mundo de vermelho hoje. Daniel Lessa, tudo bem? Tudo bom, Alberto? Boa noite a você, a Bia, boa noite a todos. Olha, falando aí da enquete, da camisa vermelha eu falo depois, eu não concordo com a venda de mando. Mexe com a questão do campeonato, mexe tecnicamente com a competição. Imagine o seguinte, na segunda fase, ou São Paulo ou Madureira terá que enfrentar um outro adversário. E esse adversário, ele está satisfeito com esse jogo hoje em Londrina? Se fosse lá no Conselheiro Galvão, Madureira não teria mais chance de conseguir a classificação? Então eu acho que a CBF deveria proibir esse tipo de negociação. Muito bem, tá aí opinião abalizada, Daniel Lessa, a opinião que vale. E Prado Júnior, um dos mais famosos, um dos mais fortes nomes da imprensa de Campinas. Fala, seu Prado Júnior, tudo bem? Boa Quase, noite. O senhor Boa também noite, veio Alberto. aqui o senhor veio avermelhado. Não, estou alaranjado. Alaranjado, verdade. Boa noite, seu Alberto. Boa noite, Daniel Lessa, Bia Casadei. Um grande abraço a todos que nos acompanham aqui no RF Esporte Clube. Eu já sou favorável, sim, a que o Madureira venda o seu mando de jogo e que equipes pequenas vendam. Imagine você, a torcida do Madureira, que não deve ser tão grande assim, ela vai assistir o Madureira pela televisão hoje. Se o jogo fosse lá nas quebradas lá do Rio de Janeiro, evidente que não ia ter televisão. E também, né, convenhamos, o São Paulo não iria aceitar jogar num campo desse, e muito menos a CBF iria também. Uma questão é certa, não teria o jogo à noite porque Conselheiro Galvão não tem refletores. Também. Não, e tem uma coisa, né? Não faz muito tempo, deve estar fazendo uns 3 anos, 4 anos, se tanto, que eu mandei uma equipe para narrar um jogo de futebol, já nem me lembro que lugar que era do Rio de Janeiro, subúrbio do Rio de Janeiro. Não é Los Lários, onde não. era? Los Lários, Duque de Caxias. Não sei. Eu sei que o comando do policiamento chegou pro pessoal da rádio lá e falou assim, olha, aqui é o seguinte, hein? O jogo termina às 6 horas. Quando for 6h10, todo mundo tem que ir embora, porque senão não damos mais garantia aqui. Não. Olha só, que loucura. Mas é isso aí. Mas uma coisa é certa, quando a gente fala qualquer coisa relacionada a dinheiro na enquete, é uma bomba. O pessoal opinando sobre tudo que tá falando um pouquinho de dinheiro aqui, o pessoal já responde. Muito bem. Continue então mandando aqui pro nosso WhatsApp 971723378. Vou começar falando hoje sobre o Guarani. Aliás, hein, Bia? Meus amigos, é o seguinte, hein? Amanhã não. Sexta-feira,
Eu tô meio enferrujadão aqui, né? Tá parado, tá, mas vou voltar a narrar futebol no rádio AM, nos aplicativos, no YouTube, nos sites, enfim. Vou narrar Guarani, Batatais pela Rádio Brasil de Campinas, 1270 no AM, no aplicativo Alberto César, aplicativo da Rádio Brasil e tal. Voltei a narrar futebol, hein? Que delícia! Guarani tendo uma semana inteira para treinar. Volta a campo, como eu disse, contra o Batatais nesta sexta-feira. E é um jogo, convenhamos, hein? Guarani eu acho que sai disparado favorito pelo seguinte: primeiro, ganha tudo em casa até agora. E o Batatais está numa fase complicada. A campanha do Batatais é ruim, a campanha do Guarani dentro de casa é uma campanha muito boa, 100% de aproveitamento, nenhum gol sofrido. O Guarani encontrou a maneira de jogar em casa, mas também não pode entrar exatamente com essa cabeça de ser o favorito e de achar que o resultado vai acontecer normalmente. Pelo contrário, o Batatais vem aqui precavido, já sabendo dessa força do time de Campinas. Aí é o jogando CT, no né? Brinco de Ouro. Isso é lá no CT. O CT que é perto. Não, isso não é no CT, CT? não. Não é no Rigesa, não? Isso acho que é lá em Valinhos. É verdade. Lá em Valinhos. Exatamente. Porque o Guarani tem um CT ali que está envolvido aí também, de repente poderia se pensar até em se fazer um estádio ali, né? Em função de toda aquela celeuma envolvendo o leilão do Guarani, que a coisa ainda está meio complicada. Aliás, tudo bem, ainda a respeito da bola, você acompanhou a última partida do Guarani. O Guarani parece que deu uma engranadinha, né? Isso passa confiança ao torcedor. A verdade é assim, o time do Guarani é um time leve, um time de velocidade. Quando o Guarani consegue envolver o adversário, toques rápidos, infiltração, o Eric está bem na esquerda, Bruno Nazário na direita, Bruno Mendes começou a funcionar como centroavante, Ricardinho muito bem, da qualidade na saída de bola, e o Guarani tem que pressionar o adversário, essa formação dá certo. O problema é fora de casa, quando o time não tem pegada, não tem marcação. Então esse equilíbrio é que o Guarani não encontrou. Agora, a maneira de jogar em casa, ele já encontrou. E um detalhe, né, Alberto? Se o Guarani vencer todas as partidas em casa e buscar 3 pontos fora, provavelmente vai estar na próxima fase. Entre os 4. Uma coisa que a gente estava acompanhando aí, você viu com o áudio do campo, né? Os caras, aqui, ó, toca lá. No jogo é assim também? No jogo é exatamente assim. Mas exatamente, eles ficam falando o tempo todo, assim? Eu acho que é o mesmo linguajar, inclusive. É que a gente não ouve, porque você está, né? Mas então não, eles ficam... pior. É pior? É pior. Xingam muito, já falam trabalhei mal por feito. exemplo mais como pegado. repórter, e você não sabe, por exemplo, se o atacante entra pela direita, e eu conheço uma dupla de ataque, e ele chuta direto e não cruza, aí, você não imagina o que ele já imaginei, mas você não pode falar. O seguinte, o Bruno Mendes, que está de volta ao Guarani, ficou fora do Brasil, jogou com a camisa 10 no meio campo, né, por um bom tempo e tal, ele falou como é que é essa experiência agora de estar de volta para ajudar o Guarani? Fiquei 2 anos em Portugal, 2 anos em Portugal, e isso me ajudou bastante, não ficar só preso na área, mas para voltar para marcar, para ajudar o time. E isso me ajudou bastante e estou botando em prática aqui na volta ao Brasil. Mas no comecinho não estava legal não, né? Ele fez gol agora, né? No último jogo, inclusive. Aliás, ele e o Nazário, os 2 Brunos, né? O Mendes e o Nazário fizeram os gols. E aí, claro, no Brasil é o seguinte, não tem nenhum remédio melhor para o futebol do que o gol. Se o gol fosse vendido em farmácia, não tinha problema no futebol nenhum. Chega lá na farmácia, me dá um gol aí. Pronto, pegava o gol e essa coisa toda, né? Mas vamos ver o que o Bruno fala sobre a meta dos jogadores hoje na série A2 do campeonato. Não, a gente quer o acesso, a gente quer subir e fazer de tudo para ser campeão. Mas vamos jogo a jogo, cada jogo uma final. Não só em casa, a gente tem que acostumar a ganhar fora também. Porque ganhar pontos fora é para não deixar para as últimas partidas. Fazer quantidade de pontos antes, melhor é. Né? O fator casa, com certeza a gente está dando o máximo e estamos 100% em casa. Pois é. Quando ele saiu do Guarani foi uma complicação, você lembra disso, né? Sim. Saiu do Guarani, porque o Bruno Mendes, ele era a joia naquele momento, né? Quando o Mingoni era o presidente e tal. Saiu, acabou. Vice-campeão paulista, foi a revelação do time. Pois é. E aí saiu, isso provocou uma complicação enorme, aí ações contra o próprio presidente, que, por sinal, o presidente ganhou a ação.
Até ele reuniu a imprensa certa feita para dizer que ganhou ação e que depois ele ia até entrar com um processo contra danos morais, aquela coisa toda, mas enfim, passou, vambora. Não sei se isso aí tá rolando, se não tá rolando, né? Houve um questionamento em relação a alguns jogadores da base, enfim, Sim. houve muita coisa. Agora, é importante dizer, você disse, o Bruno Mendes está voltando a jogar, né? O Bruno Mendes está hoje, esse time do Guarani, a característica desse time hoje se assemelha muito mais à característica... que foi vice-campeão paulista com Fabinho, Fumagalli, um time leve e envolvente, do que o que foi o time do ano passado no Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. Então isso facilita o trabalho dele também. Pois é. Bia, e aí, o pessoal tá bravo com os times quando vendem um mando? Por enquanto, a maioria não concorda. Olha, o Vanderlei de Bragança Paulista, São Paulo, ele concorda, porque os clubes têm que fazer caixa. O Vanderlei concorda. Já o Zé Henrique de Bocaina, São Paulo, diz que não concorda, só que é bom pro time, porque ele precisa de dinheiro, mas ele acha ruim para a torcida. Agora o Genivaldo lá de Sergipe falou concorda sim com a venda de mando e falou o vermelho é a cor do Gipão e mandou a foto aqui do time dele. Como é que é o lá time? de Sergipe. O Sergipe. Sergipe. Claro, agora mostra ali, já começou a mostrar, mostra ali então o Gipão. E enquanto isso a gente vai dizendo o seguinte, os clubes estão às mínguas, e eles realmente querem vender os seus mandos quando acreditam, porque o mais importante agora não é nem ganhar o São Paulo, o mais importante agora é pegar um dinheiro e pagar a folha, né? Só que tem uma coisa, eu particularmente acho um absurdo a prefeitura que detém que administra e é proprietária do estádio do Café, tá certo? Eu acho absurdo a prefeitura pagar. E se o que a prefeitura arrecadar não for suficiente, não cobriu o que ela pagou, e os munícipes, o que tem a ver? Eu sou contra. Mas aí há uma outra situação. Entre Madureira e Prefeitura de Londrina, existe uma empresa de eventos responsável por organizar este evento, que é o jogo de hoje, e por gerar uma receita para a Prefeitura. Então, esse dinheiro não sai direto do caixa da Prefeitura e vai para o Madureira. Esse dinheiro passa... Por essa empresa de eventos e tal. Então, a Prefeitura trabalha, teoricamente, sem risco. Exatamente. Eles fazem, assim, uma espécie de prospecção, né? Para ver se vai dar lucro, se não vai, como é que vai ser a receptividade. Tem a impressão que eles fazem isso aí. Bom, ontem pela abertura da Série A2, Oeste venceu a Portuguesa por 3-0 no estádio do Canindé. Olha só o Oeste de Itápolis, que não é de Itápolis, que é de Barueri. O Oeste vencendo a Portuguesa, 3-0, seu time, Prado, muito bem. O Oeste já está com 13 pontos, poderia estar com 15 se não tivesse dado a bobeira de ter deixado o Rio Claro empatar, né? O jogo em Limeira, no Major José Levi Sobrinho. Está nadando de braçadas até agora. Vamos ver se ele vai manter esse ritmo até o final. E o Oeste está jogando com tranquilidade. No primeiro tempo ele cozinha, vai devagarinho. No segundo tempo ele faz 2, 3 gols. Fez os 3 gols em 15 minutos. Tirou o pé novamente e ganhou. Quantos torcedores tem o Oeste lá em Itápolis? Quero crer que todo mundo lá torce. Falam os nomes dos torcedores. Tem uns 40 mil. Mas verdade? Tem mesmo? Porque é o Tem. seguinte, esse negócio de time itinerário é complicado. Agora ontem aconteceu um fato lá no Canindé, hilário, né? Como sempre lá. Os caras pedem pizza. Depois do jogo, para comerem lá no vestiário, os jogadores da Portuguesa. Só que eles apanharam de 3, a hora que chegou a pizza, os caras da torcida roubaram as pizzas, pegaram as pizzas do camarada, pagaram, né, tal. Falou, vocês não merecem comer pizza, nós vamos comer pizza aqui. Deram pro porreteiro. Mas que coisa impressionante, né? O que se faz, o que se fala e o que acontece no Canindé, realmente é uma coisa muito séria. Bom, Bia, vamos falar aí daquela matéria que você anunciou aí, Bia? Vamos falar das bicicletas ou do Paulistão primeiro? Vamos falar do Paulistão. Paulistão vai ter rodada somente a partir da próxima sexta-feira. Mas tem muito time fazendo o jogo treino, assim como o Corinthians, que colocou os reservas em campo e venceu o Nacional por 4-0. O atacante Luca, ex-Ponte Preta, foi um dos destaques. Marcou 2 gols. Vamos ver a matéria. O técnico do atual campeão paulista e brasileiro promoveu um amistoso contra o Nacional, outro time da capital paulista, mas que disputa a Série A2 do estadual. E o ataque foi muito bem. No placar, 4-0 para o Corinthians.
Luca, que estava na Ponte Preta no ano passado, fez 2 gols. Danilo, ídolo do torcedor, aos 38 anos, raspou de cabeça a bola cruzada por Matheus Vital e ajudou a ampliar o marcador. Camacho fez mais um. Faltou o de outro veterano, Emerson Sheik, que acabou de chegar e pelo menos deu uma grande movimentação de bola no ataque. Só que estes jogadores fazem parte do time considerado reserva. No Campeonato Paulista, o Corinthians já marcou 8 gols. E o artilheiro do time, nos 4 primeiros jogos, é um atleta do meio-campo. Já nos primeiros jogos, Quando eu resolvi... que fez 3 gols. Entre os outros atacantes, Júnior Dutra e Romero ainda tem crédito. Casim começa a se desgastar enquanto continua num jejum de gols no Campeonato Paulista. A zaga, como é tradição nos últimos anos do clube, também compensa. Balbuena já fez 2 gols. Pedro Henrique, que tem sido o outro titular da zaga, promete se especializar nas bolas aéreas para continuar no time depois da chegada de mais um zagueiro. Henrique, que estava no Fluminense, também jogou contra o Nacional. As batidas de escanteio estão saindo bem perfeitas, então é aprimorar esse meu cabeceio que eu tenho que melhorar e deixar o resto acontecer. Reserva do Corinthians joga em qualquer time do interior de São Paulo, não joga? Ah, nem todos, hein? Nem todos. Nem todos. O Lucas joga, não joga? O Lucas joga. Mas o Danilo Lucas jogava em não Série A joga? brasileiro. O Danilo não joga? O Danilo já tá complicado. Já tá meio cansadão? É, o Danilo já O fica mais Sheik difícil. também já tá meio cansadão? O Sheik joga. O Sheik joga? O Sheik joga. Até o Zé Roberto estava querendo jogar na Portuguesa, pô. De novo? Sabe que ele jogou lá, né? Jogou, começou lá. O Lessa, o Sheik já tá complicando a vida lá tá falando bobagem lá, não? O Sheik foi anunciado pela diretoria do Corinthians com uma contratação até em homenagem a ele mesmo, que foi importante na conquista da Libertadores e que seria um contrato para ele encerrar a carreira no Corinthians no meio do ano. Só que o Emerson Sheik já declarou que ele não vai encerrar a carreira, que ele quer continuar porque ele entende que ele ainda tem futebol para apresentar. O Bahia venceu o Altos do Piauí por 2-0. Foi a primeira vitória do Bahia na competição. Gols de Kaique e Zé Rafael, Alberto. Pois é. Eu se eu estivesse lendo o TP do jeito que tá lá, eu falaria gol de Kaique e Zé Rafael. Mas sabe, pessoal do Nordeste, um abraço pessoal do Nordeste que nos adora, né? Altos do Piauí. Olha só. O Bahia, né? O Bahia. 2-0, Copa do Nordeste, a gente está mostrando aqui para os nossos queridos amigos desse pedaço maravilhoso que é o Nordeste brasileiro. O Nordeste é uma das coisas mais lindas que tem. Oi? Sim, o gol do Zé Rafael, né, jogador que está sendo aí muito falado em grandes clubes, mas acabou não vindo para o Corinthians e também não acertou com o São Paulo. Mas mesmo é do Palmeiras, assim, é do Palmeiras. E o Palmeiras agora tem a prioridade. E outra coisa, o Palmeiras parece-me que já comprou parte dos direitos econômicos dele. Tem uma coisa também, se não comprou, você pode falar que comprou, que todo mundo vai acreditar que comprou, porque o Palmeiras compra tudo. Compra tudo. Não é verdade? Tem dinheiro, né? Não, mas é isso aí. Por exemplo, hoje o cara vai chegar, vai oferecer, o empresário vai oferecer um jogador, por exemplo, lá pro São Paulo, e ele fala assim, olha, o Palmeiras tem uma prioridade, mas todo o Palmeiras tem sempre prioridade, porque o dinheiro ali, gente, tá saindo pelo ladrão, né? Uma vez um repórter falou no estádio, olha, tem gente saindo pelo ladrão aqui no estádio e tem ladrão saindo com gente também. Pois é. É o seguinte, ó, o Ceará venceu o CSA por 1-0 com o gol do Arthur. Estamos vendo aí alguns lances da partida, né? Ceará vencendo o Centro Esportivo Alagoano, placar de 1-0, gol do Arthur. É muito legal. Tá bonito demais, né? Hoje a gente vê, nós temos estádios, nós temos arenas maravilhosas, que não temos mais futebol hoje, né? Bonito assim, viçoso. Mas espero que essas arenas não se transformem em verdadeiros elefantes brancos, né? Como Serra Dourada, por exemplo, que foi um dos mais belos estádios desse país. E o tempo acabou deteriorando muito, tal. Tentaram, fizeram uma reforma e tal, né? Em Goiânia, mas a gente espera que não se transformem em elefantes brancos. A Prefeitura de São Paulo não deixa o Pacaembu virar. E lá em Goiânia é o estado de Goiás. Exatamente. O estádio é do estado de Goiás. Ainda que a Goiás utiliza o estádio, o Vila Nova também tem utilizado em algumas situações, e o estádio acaba tendo uma movimentação. O duro é, por exemplo, em Brasília, em Manaus, né?
Aí sim. Grosso. Aí são estádios aí que realmente estão abandonados. Para enriquecer muito. O estádio de Brasília foi o mais caro, né? Mais caro. O problema, na verdade, é o seguinte: quando pensou em construir o estádio para que tivesse aí uma opção em termos de Copa do Mundo, foi tudo lindo e maravilhoso. O problema é que esses estádios, eles custam, o custo deles operacional é muito, muito alto, né? Fazendo um paralelo, por exemplo, aqui em Campinas, você abrir um estádio para jogo, você está falando de R$32 mil. Pois é, Bia, vamos lá, nossos Vamos para a amigos. enquete? Vamos lá. Olha, o Júnior de Aracaju disse, não concordo. Esses clubes não têm consideração alguma com a torcida, só pensam em dinheiro. O Sidney Leocádio, não sei se eu falei o nome dele certo, mas o D não é mudo, não. Sidney Leocádio, de Limeira, ele falou, sou contra, os torcedores desses times nem deveriam ir ao estádio mais. Olha aí. Pois é, quem mais? O Paulo Bueno de Ribeirão Preto falou que não, ele concorda sim, pois os times pequenos, sem recursos, precisam levantar dinheiro de alguma forma. Mas é duro, realmente é duro, porque você está devendo. Você tem que arrumar dinheiro para pagar, aí aparece a oportunidade. Mas em compensação, aquele cara que te prestigia, tudo, tem uma situação muito, muito delicada, sabe? Aí eu acho que dá para você falar a favor e dá para você falar contra, entendeu? A situação é mais ou menos assim. Olha, começa hoje a Libertadores para os nossos brasileiros. Vamos ver aqui os confrontos, vamos ver, coloca para mim aqui, ó. Vamos colocar os confrontos brasileiros, senão nós vamos ficar loucos aqui também, porque a coisa é muito complicada, tá certo? Chapecoense e Nacional hoje na Arena Condá. Nacional do Uruguai, Chapecoense na volta na quarta-feira, dia 7. Universidade de Concepción hoje contra o Vasco da Gama em Concepción, às 21h45. A volta na quarta-feira, dia 7, em São Januário. Como é que você vê hoje os brasileiros? Nós estamos aí com Libertadores está pagando bem, Copa do Brasil está pagando fortuna. Eu acho que estão valorizando demais, eu acho até interessante colocar. Mas como é que você vê os nossos brasileiros, a expectativa dos brasileiros? Eu vejo de forma positiva. Nessa fase, a Chapecoense tem um adversário muito complicado, é o Nacional do Uruguai, precisa fazer o resultado hoje. Na Libertadores ainda vale o gol fora de casa, então também não pode tomar gols lá na Arena Condá. E o Vasco da Gama tem um adversário mais fácil. Acho que o Vasco é favorito e tem grande chance de chegar à próxima fase. No geral, Roberto, eu vejo que os times brasileiros, eles têm grande chance, estão bem preparados. Porém, nós devemos ter este ano uma das taças Libertadores mais disputadas dos últimos tempos. Por quê? Com exceção de um campeão, todos os outros que já foram campeões da Libertadores da América estarão na disputa. Interessante que o Nacional sempre na vida da Chape, não é? Eu acho que o Nacional é favorito e deve vencer o jogo até aqui na Arena Condá, e sempre a Chape batendo de frente aí com o time do Nacional, que é um time tradicionalíssimo, já foi campeão de Libertadores várias vezes, já disputou aí finais internacionais, grandes finais internacionais. Você não está confundindo com o Atlético Nacional de Medellín, né? Não, claro que não. O Nacional de Montevidéu, pô. Grande equipe, meu Deus do céu. Só quero acrescentar a informação, quando eu falo apenas um campeão está fora, é o San Lorenzo da Argentina. Time que Silas jogou. Time que Silas jogou e time do coração de Thiago Varela. Que está no Canadá. Exato. Diretor da rádio está no Canadá, veja só como é bom ser diretor, né? No Canadá, passeando, deve estar um calorzinho gostoso no Canadá nesse momento, né? Mais ou menos uns 50 graus, alguma coisa assim. Negativos. Bia, e como é que é o negócio? Volta lá para mim para eu falar um pouquinho aqui da Libertadores, só tem jeito para voltar o TP aí, porque é o seguinte, nessa fase agora, né, nós temos nessa fase são apenas 2 jogos. 2 jogos, exatamente. E o Corinthians foi o único brasileiro até hoje a ser eliminado nesta fase. Pois é. Qual foi o... Foi para o Tolima. Tolima, é verdade, o Tolima. O Corinthians era comandado por Tite. Foi Tite. Aí o Andrés que bancou, não foi? O Andrés bancou. O Andrés bancou o Tite, veja só o que deu, o que virou. Mas para bancar assim precisa ter caixa, né? Precisa segurar. E o Corinthians tinha naquela época o Ronaldo Fenômeno jogando com a sua 9, hein? Pois é. O Ronaldo também foi uma contratação de marca, tinha jogado bem. Não era o Fenômeno. Não era. Mas contra o Santos fez cada golaço. Então, eu ia perguntar agora, fala pro Fábio Costa que ele foi contratado por marca. Cada golaço que ele fez na vida impressionante. Bom, São Paulo e Madureira é o jogo que nós falamos há pouco, inclusive faz parte aqui da nossa pesquisa.
Tá mais ou menos, né? Não sei como você tá avaliando, está marcando? Não, Não, assim, por enquanto tá meio a meio. Meio a meio, tá certo. Mais ou menos. É isso aí. São Paulo e Madureira, São Paulo tem muito mais chance de passar, não tem? Quem é que joga pelo empate? É o São Paulo. O São Paulo joga pelo Porque, empate. vamos explicar aqui, o mando era do Madureira. O Madureira negociou o mando, está jogando fora de Madureira, jogando em Londrina. O São Paulo, se fosse a Madureira, como agora não tem mais o gol qualificado, quem visita tem o beneplácito, olha que coisa linda, do empate. Empatando, São Paulo estaria classificado. Se empatar hoje, portanto, continua da mesma forma São Paulo classificado. São Paulo vai fazer os 2-0 necessários, que não são mais necessários, e até um pouco mais, eu acho. Né? Madureira acho que não vai fazer frente hoje já não. Mas o Madureira vai ganhar um dinheiro que me parece ser mais interessante do que seria caso vencesse a equipe do São Paulo, né? Caso vencesse a equipe do São Paulo, mesmo que passasse para outra fase, o dinheiro que receberia o Madureira deve ser um dinheiro menor do que vai receber. Também vale lembrar, o Madureira é a lanterna do Campeonato Carioca. Né? Então a situação do Madureira não é uma situação muito fácil. A questão financeira do clube, assim, dá para se entender o porquê que o Madureira vendeu esse jogo para a Londrina. Agora, o São Paulo, se perder a vaga hoje, perde para ele mesmo. O São Paulo está numa situação conturbada, internamente o clima não está bom e o time não apresentou até agora um futebol convincente. Agora sim vamos falar de bicicleta. Afinal, quem não teve dificuldade para andar de bike um dia? Mas em Campinas tem anjos que ajudam crianças e adultos. Dá uma olhada na matéria da Mary Lisboa. O Bike Anjo é um projeto que reúne voluntários no cartódromo do Taquaral, em Campinas. As atividades acontecem pela manhã, no último domingo de cada mês. Ocorre principalmente no último domingo de cada mês aqui no cartódromo desativado, mas ele acontece aos segundos sábados na Decathlon. Então são basicamente esses dois eventos. Esporadicamente nós realizamos em algum outro ponto da cidade, já aconteceu na Glicério. Todo mês tem essa agenda na Decathlon e principalmente aqui no cartódromo. Para quem já anda de bicicleta, basta equilíbrio para se divertir e curtir um bom passeio. Mas se for novato por aqui, não tem problema, tem sempre um anjo para socorrer. O Bike Anjo Campinas conta com um acervo de bicicletas, todas recebidas por doações. Tem bikes para adultos e também para as crianças. Qualquer pessoa, a gente brinca de 2 a 102 anos de idade. Então a gente tem bicicletas desde pré-infantis, que são 100 pedais, para criança bem pequenininha, e a gente já chegou a atender pessoas de mais de 80 anos de idade. Então qualquer idade está convidadíssima para participar. Por aqui pode ser adulto, criança e até adolescente. Não importa a idade, todos podem aprender a pedalar. Quem falou disso foi a minha tia, porque meu primo vinha aqui bastante andar de bicicleta e ela falou porque eu não sabia. Então eu vim, eles me emprestaram uma bicicleta e eu aprendi a andar com eles. Tô bastante ansiosa, não sei, todo mundo fica bem em cima, assim, tipo, 17 anos e não sabe andar. E vamos, né? Só vamos tentar. Eu tô bem nervosa, assim, todos meus amigos sabem, eu sou a única que não sei. E vamos lá, né? Vamos tentar. Quando ela era pequena, ela tinha bicicleta com rodinhas, mas ela não tinha segurança. E ela ficou com vontade de vir. Daí eu acabei trazendo, nós combinamos, trouxemos ela. Eu aprendi a andar de rodinha, não sem rodinha. Eu sei andar de bicicleta. Agregar o ciclismo no dia a dia promove a saúde e o bem-estar. Para Carlos, a bicicleta é um instrumento de transformação social. Eles aprendem também, além de pedalar, a questão de cidadania, que ela é construída no dia a dia em situações como essa, como se locomover no trânsito, respeitar leis de trânsito, questão de saúde, o não sedentarismo, mobilidade urbana. Tem uma série de fatores que se interligam com essa causa aqui. Então é sempre importante enaltecer a construção da cidadania nessas pequenas ações que no passar do tempo vão gerando seus frutos. Muito legal a matéria. Olha, vou dizer uma coisa, hoje
pessoal que mora vários condomínios verticais e tal. Os horizontais até que dá para andar um bocadinho, mas não é diferente de algum tempo, quando você podia pegar a bicicleta, dar a volta à vontade, andava, o carro respeitava, né? Então acho muito legal essa iniciativa. Até uma história triste para contar aqui de bicicleta, sabe? Quando eu era garoto, eu ganhei uma bicicleta 5 anos seguidos no Natal. Porque meu pai pegava, andava a pintar e dava de volta. Tudo bem, era uma coisa diferente, mas era a mesma bicicleta, tá vendo? Tadinho de mim quando eu era garotinho, né? Vamos lá ver o pessoal de casa respondendo a nossa enquete pelo WhatsApp. Agora do Najib de Salvador, falou uma boa noite, melhor programa da televisão brasileira, muito obrigada. Eu acho errado vender o mando, tem que jogar no estádio, pois prejudica o torcedor. O Carlos Duran de Campinas diz que eu concordo, porque a maioria dos times estão quebrados. É isso. Essa é a opinião dos nossos amigos. Agora, Alberto, mudando um pouco de assunto, como que foi a reunião da Ponte Preta de ontem? Pois é, reunião do Conselho Deliberativo ontem, com presença do ex-presidente para prestar alguns esclarecimentos, né, Lessa? Exato. E parece-me que a diretoria passada disse realmente que deixou um buraco aí em torno de 10 milhões de reais. Não propriamente. Na verdade, o Vanderlei Pereira prestou alguns esclarecimentos e são muitos detalhes, muita coisa que teve que ser falada, inclusive de processos trabalhistas de alguns jogadores, caso Aranha, caso Rodrigo, entre outros. O que acontece, na verdade, em resumo para o torcedor pontepretano, e o que dá a entender a Ponte Preta teve, por exemplo, na temporada passada, algo aí em termos do total entre patrocinadores e televisão, algo em torno de 34 milhões de reais. Só que em 2017, a Ponte antecipou alguma coisa de 2018. E no final de 2018, a última cota da televisão foi paga em outubro. E a Ponte não teve o que antecipar de 2018 para 2017. 2016 antecipou 2017. 2017 não teve o que antecipar. E isso, claro, gerou um problema. Um problema de 2 meses, né? Que agora com janeiro vai para 3 e fevereiro 4 meses. A Ponte teve uma situação que ela está se readequando. Ela deve agora, a atual diretoria, mostrar um planejamento. Esse planejamento gira em torno de 15 milhões de reais, aliás, de 18 milhões de reais ao decorrer do ano, mas ainda depende de uma renovação da Caixa Econômica Federal. Muito bem. Alberto, final... E eu vou dizer uma coisa a você, hein? Tudo bem que é para Campinas, ajuda a Ponte e tal. Sou totalmente contra a Caixa Econômica patrocinar time de futebol. Eu acho um absurdo, mas tudo bem. Fala pra... Esse filme aí que a Ponte Preta tá vivendo, o final dele geralmente não é feliz, não, hein? Pois é, vamos temos exemplos próximos aí. Olha aqui, ó, deixa eu dar uma informação aqui, todo mundo já viu, de repente, aí em vários canais e tal. O PSG do Neymar venceu o Rennes por 3-2 e está na final da Copa e da Liga Francesa. O Neymar, mais uma vez, eu não consigo entender, se envolveu em confusão. O craque, tudo bem, ele apanhou bastante durante o jogo, mas teve um momento lá que o jogador que lhe bateu muito, estava caído numa falta, o Neymar foi ali para dar a mão, abre aqui na geral para mim, por favor. Foi dar a mão pro cara assim, foi dar a mão, o cara foi dar a mão assim, o Neymar tirou a mão. Mas que ato horroroso, que ato horrível, deplorável. E aí ele falou sobre isso também, e a sonora dele também, ele é muito arrogante. Coloca aí. Olha, eles batem e eu jogo futebol. Eles provocam, eu também sei provocar da minha maneira. Eu provoco com a bola, jogando meu futebol. Eu não tô ali para bater em ninguém, até porque eu nem sei fazer isso. Nem sei defender direito, mas eu me defendo com a bola. Sei que daqui a pouco muitos vão sair aqui na coletiva, vão ter aquele discurso de sempre, né? Ele pode ser um bom jogador, mas acaba provocando demais. Isso eles vão acabar falando, isso é normal. Eu já sei que vão falar isso, mas... Corta o Neymar, tá falando bobagem. Tchau, Lessa. Tchau, um abraço, uma boa noite a todos. Tchau, Prado. Tchau, o Neymar já tem consciência disso. Pois é, Bia. Tchau, Alberto, boa noite pra você. Muito bem, muita gente hoje, né? Como sempre. Muito obrigada a quem também eu não consegui ler, porque não dá tempo, mas muito obrigada pela participação. Mais um nome pra você, a Dama de Vermelho. Uma enxurrada de citação ao vermelho. Do meu amarelo, ninguém falou nada. Tchau, gente, abraço, hein? Até amanhã, se Deus quiser.